Você tá aí em casa nesse sábado de carnaval, porque não tem carnaval, e eu não vou entrar aqui em discussão sobre se deveria ter ou não, porque isso aí cada um tem a sua opinião, não é esse o objetivo desse vídeo, mas eu vim aqui te ajudar, te indicando 5 filmes sobre o carnaval brasileiro. Eu sei que tá muito longe de ser a mesma coisa, é claro que não dá pra substituir o carnaval por filmes de carnaval, mas caso você vai ficar em casa e caso você queira conhecer alguns filmes sobre o carnaval, sei lá, pra manter meio que o espírito da data, eu tô aqui pra te indicar 5 filmes que vão variar entre documentários e filmes de ficção, alguns antigos, clássicos, outros mais novos, e é claro que eu poderia citar vários outros, mas como o feriado tem aí, né, 4, 5 dias, pelo menos você consegue assistir um por dia. Então vamos lá, 5 filmes sobre o carnaval brasileiro que eu recomendo. O primeiro filme da minha lista é o Carnaval Atlântida, de 1952, que é um filme que vocês precisam entender que é uma chanchada da época dos estúdios brasileiros. O Brasil teve uma tentativa de ter estúdios no estilo americano, né? Numa tentativa de fazer uma indústria cinematográfica brasileira. E a Atlântida era especializada em chanchadas musicais, ou seja, filmes bem populares de comédia com a mesma trupe de atores e atrizes que tinham cenas musicais no meio e depois mais tarde, né? Eles passaram a fazer chanchadas que não eram mais chanchadas musicais, mas muitas delas, principalmente da primeira metade desse ciclo, são chanchadas musicais e algumas delas chanchadas carnavalescas, como é o Carnaval Atlântida. Você precisa relevar que a produção é barata, que os cenários são muito simples, ainda mais vistos com os olhos de hoje, mas eu acho que dá pra fazer uma boa viagem pra aquela época, não só pra esse contexto da Atlântida, quanto também pra época do carnaval da época, porque você não vai ver ali nem o espírito de carnaval de rua de hoje em dia, nem o espírito de escola de samba. Na verdade, é uma boa maneira da gente pensar qual era o tipo de música, da gente conhecer o tipo de estética também do carnaval brasileiro ali dos anos 40 e 50, então eu super indico. É um filme curtinho, é um filme que é muito divertido, então tem ali o Oscarito e o Grande Otelo, que era a grande dupla dos filmes da Atlântida, e eu acho que dá pra rir ainda hoje, apesar de humor ser algo que, né, depende da sua idade. Às vezes o humor acaba envelhecendo, mas acho que dá pra dar uma risadinha ou outra, guardando todas essas considerações que eu falei aqui. E é um filme também bastante metalinguístico, que vai comentar sobre o próprio fato da Atlântida se especializar em filmes de carnaval e não conseguir fazer outros tipos de filme. É um filme que eu acho legal e eu super recomendo. O segundo filme dessa lista é O Orfeu Negro, de 1959, que é um filme dirigido pelo Marcel Camus, que é um diretor francês, e esse filme não só ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes daquele ano, quanto também deu pra França o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas apesar de ser um filme francês, né, produzido com grana francesa e dirigido por um diretor francês, o elenco todo é brasileiro, ele se passa todo no Rio de Janeiro e ele tem uma temática que é inspirada em uma música do Vinícius de Moraes e também na mitologia do Orfeu do carnaval, e esse é um filme que ajuda a gente a entender qual é, em primeiro lugar, o estereótipo do carnaval, o estereótipo das favelas brasileiras, o estereótipo das brasilidades pro olhar estrangeiro, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, naquele meio do século XX, e que em alguns lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, dependendo da pessoa, perduram até hoje. Mas também é um filme muito legal pra gente viajar pro Rio de Janeiro daquela época. Tem muita cena que é gravada, que é filmada, na verdade, em locação, ou seja, realmente nos morros. Realmente, uma coisa que o Brasil sempre fez no nosso cinema é utilizar pessoas que são não atores, ou então atores amadores, que são pessoas da comunidade mesmo e que estão ali naquela comunidade carnavalesca, no lugar delas mesmo, mas interpretando personagens que são, de certa forma, versões delas mesmas para as câmeras de um estrangeiro. É claro que é uma produção que dá pra gente problematizar um imperialismo cultural, né, olhando a gente como uma cultura exótica de fora, mas eu acho que é um filme que dá pra se divertir. Não é uma obra-prima, mas é um filme muito legal, que eu super recomendo, e eu acho que é uma boa viagem no tempo pra um carnaval, pra um Rio de Janeiro, pra um Brasil que não existe mais, e que existia dessa forma que tá no filme, pelo menos no imaginário popular naquela época. É um filme que eu recomendo, apesar de todas essas ressalvas. O terceiro filme dessa lista é um filme chamado 30, que é a biografia, a cinebiografia do Joãozinho 30. Esse já é um filme que vai falar mais da história, mesmo que seja parcial, das escolas de samba do Rio de Janeiro, mas a trajetória do Joãozinho 30, que é vivido pelo Matheus Nastergalli no filme, é
uma trajetória muito típica, muito brasileira, ali, de novo, né, da metade do século XX. O filme é de 2013, mas ele fala ali do começo da carreira do Joãozinho 30 nos anos 50 e 60. Ele vai falar dessa mobilidade urbana, ele vai falar de todo esse movimento de pessoas de regiões mais distantes dos grandes centros brasileiros, do Rio e de São Paulo, mudando pra lá, pra aquela região. Então, gente vindo do norte, do nordeste, com aquela vontade, com aquele desejo de mudar de vida, não só para as indústrias, quanto também para a indústria cultural. E é o caso do Joãozinho 30. É um filme muito legal, é uma cinebiografia que funciona, né, que você conhece muito o biografado, mas também que explica muita coisa do funcionamento, da lógica interna das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, nesse caso, especificamente, o Salgueiro, mas também sobre as grandes escolas de forma geral. É um filme muito legal e que tem a trilha sonora dos sambas enredo do Salgueiro daquela época. Então eu acho que esses filmes que eu tô apresentando aqui, a maioria deles também vai te dar uma boa trilha sonora de carnaval em gêneros musicais carnavalescos diferentes para esse seu carnaval miado, provavelmente. O quarto filme dessa lista que eu vou indicar aqui é um filme chamado Axé, que é um documentário que está na Netflix. E esse é um documentário, claro, como o nome já diz, sobre o carnaval baiano, sobre a história do axé, mas acredita em mim, esse não é um filme que vai contar a história do axé e do Carnaval de Salvador de uma maneira apenas cronológica ou quadradinha, tradicional, né? Primeiro aconteceu isso, depois aquilo, e aí o gênero evoluiu daqui pra lá. O filme faz uma investigação muito legal sobre a mistura cultural, sobre as influências, sobre o que o carnaval significa para as pessoas que participam lá na Bahia, no caso, né? No caso desse filme. Então ele é um filme que também faz uma análise cultural muito legal e que, assim como eu falei do 30, tem uma trilha sonora completamente carnavalesca com as músicas das grandes bandas, dos grandes cantores, das grandes cantoras de axé, principalmente dos anos 80 e 90, que são consideradas, né, a partir ali da segunda metade do finalzinho da década de 80, o ápice, né, principalmente nos anos 90, do axé como não só música carnavalesca, mas como um produto de consumo de massa no Brasil inteiro. Super recomendo o documentário Axé. E o quinto filme, para encerrar essa lista, é o filme menos carnavalesco, mas ao mesmo tempo, por um outro motivo que eu vou falar daqui a pouco, ele é o filme mais carnavalesco desses 5, que é um documentário de novo, são 2 documentários, esses 2 últimos, chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que está na Netflix também, que é um documentário sobre uma comunidade no Nordeste brasileiro, né, uma cidade e também comunidade que vive da produção e da comercialização de jeans, calça jeans, jaqueta jeans, tudo mais. Praticamente a cidade inteira é empregada nesta rede comercial pela qual a cidade é conhecida, e eles têm, assim, uma produção exaustiva. Eles trabalham todos, né, com muito afinco, muito mais horas do que deveriam e que um ser humano consegue aguentar por muito tempo, e eles trabalham de domingo a domingo, férias, não tem feriado, mas a exceção naquela cidade é que eles têm uma tradição muito forte de parar tudo, a cidade para e todo mundo vai pra praia pra curtir o carnaval. Então a cidade vira uma cidade fantasma e todo mundo, né, que não vai pro carnaval é até meio que mal visto, né? O que aconteceu com essa pessoa que no único momento do ano que ela pode não trabalhar e que é tradição, que é cultural as pessoas pararem pra curtir o carnaval, o que ela tá fazendo que ela não vai? Então tem histórias muito divertidas de pessoas que se endividam ou pessoas que vendem coisas pra depois recomprar, né? Então elas vendem pra conseguir o dinheiro pra viajar no carnaval, depois recompram com o dinheiro suado do ano inteiro. Mas esse é um filme que eu recomendo porque ele fala muito sobre a importância do carnaval, sobre a importância do escapismo, sobre a importância da diversão para a saúde mental das pessoas e também para o funcionamento legal, normal, saudável delas e das sociedades nas quais elas vivem, nas quais a gente vive. Então esse olhar preconceituoso, né? Sabe essa galera que, não, carnaval é coisa de vadio, é coisa de gente que não tem nada na cabeça, etc, etc, que hoje tá cada vez melhor, ainda bem, mas que era muito comum em décadas passadas. É só perguntar, né, pros seus avós, pros seus pais, como que as pessoas mais conservadoras da sociedade viam o carnaval. Inclusive no cinema brasileiro, em algumas das nossas épocas mais ricas e mais sofisticadas cinematograficamente falando, como o cinema novo nos anos 60, a geração do Glauber Rocha, do Leon Hirschman, do Joaquim Pedro de Andrade, era uma geração que torcia o nariz para o carnaval, porque eles viam as manifestações populares como o carnaval, o futebol, as religiões, principalmente as
religiões mais populares, né, as cristãs e também as de matriz africana, como uma alienação do povo para desviar o povo da sua própria realidade como classe explorada, ao invés de ter essa visão de que o carnaval e de que o futebol e de que o entretenimento de forma geral, as religiões, tem um papel social muito importante também e também um papel de identidade muito forte para várias comunidades, e esse filme, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, fala muito sobre isso. Vocês também conhecem outros filmes de carnaval que vocês querem indicar? Deixem a lista de vocês aqui embaixo nos comentários para que as pessoas que leiam os comentários também peguem indicações e curtam, na medida do possível, esse feriado assistindo filmes que as lembrem do carnaval enquanto esperam pro do ano que vem. E claro, né, não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de entrar, se você quiser, claro, no meu grupo exclusivo do Telegram. Eu deixei em vários momentos passar aqui em cima o link, né, aquele QR Code, o código QR para vocês colocarem o celular e entrarem no grupo. E sigam também o canal no Instagram, também tá aqui em cima o tempo todo, @, para vocês seguirem. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau. E bom carnaval!